Eu louvo a Deus e agradeço aos irmãos pelas orações, a fim de que pudéssemos estar de pé hoje. O cuidado das irmãs médicas e enfermeiras da igreja. O Senhor respondeu as nossas orações, irmãos. Queridos, uma das coisas mais prazerosas da nossa vida é nós bebermos água, um copo de água bem gelada, quando nós estamos sedentos. Quem joga bola, quem faz exercício e passa muito tempo sem beber água, por exemplo, termina o exercício físico, termina a partida e corre para beber água. Imagine então, irmãos, em um deserto, sem água há dias. Nós trocaríamos tudo o que nós temos, dinheiro, bens, títulos, qualquer coisa que esteja em nossa posse naquele momento, por um copo d'água. Tamanha é a nossa necessidade, irmãos, disso. Hoje, queridos, Davi, ele falará do seu desejo e satisfação em Deus, ensinando-nos que os filhos de Deus, a igreja do Senhor, também deseja ter comunhão com Deus. Os irmãos lembram que no domingo passado, nós estamos construindo algumas ideias acerca da comunhão com o Senhor a parte da palavra de Deus. E domingo passado, manhã e noite, nós vimos que Deus, que Cristo, quer ter comunhão com o seu povo. Agora, hoje, manhã e noite, nós veremos que também é uma marca da igreja querer ter comunhão com Cristo, querer ter comunhão com o Senhor. Vamos ler então, irmãos, a palavra de nosso Deus. Salmo 63, diz assim: Salmo de Davi, quando no deserto de Judá. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim, eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Amém. Vamos orar, irmãos, pedindo a bênção do Senhor. Senhor Deus, nós acabamos de cantar, evocando e convocando a nossa alma, Senhor, a adorar ao Senhor, a bendizer o Teu nome, porque é o Senhor quem perdoa os nossos pecados, o Senhor é quem redime a nossa vida da cova, sara-nos de todas as doenças, é o Senhor que nos farta de bens para a manutenção da nossa vida, Senhor. Do início ao fim, Senhor, nós temos motivos abundantes de louvarmos ao Senhor. E agora, Senhor, como o salmista diz, ensina-me a Tua palavra e então louvarei. Nós clamamos, Senhor. Nós precisamos da Tua instrução para louvarmos ao Senhor. Ensina-nos a Tua palavra para que louvemos ao Senhor. Ensina-nos, Senhor, que a Tua igreja também deseja ter comunhão com o Senhor. E então que nosso coração se conforme a esse desejo que a Tua palavra nos diz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Davi, ele escreveu este salmo quando ele estava fugindo de Saul. Os irmãos lembram que Deus rejeitou a Saul e ungiu a Davi como rei. E nesse intervalo entre a rejeição de Saul e a unção de Davi como um rei, houve um período em que Davi serviu a Saul como um dos chefes dos seus exércitos. E então, quando Saul percebeu que Davi tinha glória, que Davi tinha um favor de Deus, que todo Israel exaltava Davi por aquilo que ele era diante do Senhor, ele passou a ter inveja, ele passou a desprezar Davi e passou a odiá-lo. Então, a partir desse dia, quando ele percebe isso, ele passa a perseguir Davi, desejando matar-lhe, tirar-lhe a vida. E então Davi, como um inocente nesse ponto, como um justo nesse ponto, ele foge para que sua vida não seja tirada. E o Salmo, irmãos, ele começa
E aqui é importante deixar claro que os salmos, queridos, eles não começam no versículo 1º exatamente. Se você olhar na sua Bíblia, primeiro que esses títulos em negritos não fazem parte do texto bíblico, fazem parte da edição da Bíblia, né? Os editores dessa versão que você tem, quer seja NVI, quer seja ARA, fizeram esses títulos em negritos para separar os textos. Mas esse título em itálico, Salmo de Davi, quando está no deserto, ou ainda, veja o Salmo 64, ao mestre de canto, Salmo de Davi, ou Salmo 65, ao mestre de canto de Davi, cântico. Isso aqui, irmãos, faz parte do texto bíblico, né? Quando o Salmo foi escrito, isso foi inserido. Então, isso aqui é para dizer o que o texto é um cântico, o que o texto de quem é de Davi, qual ocasião ele estava, e aqui o texto nos diz, quando estava no deserto de Judá. Abra, por favor, 1 Samuel, só para os irmãos entenderem o contexto histórico disso, porque é de grande importância, irmãos, entendermos o contexto aqui, para entendermos o que Davi vai falar. Ele estava no deserto, longe de Jerusalém, sendo perseguido. Essas três coisas são importantíssimas, irmãos. Ele estava no deserto, longe de Jerusalém e sendo perseguido. Veja 1 Samuel, capítulo 23, versículo 14 e 15. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Versículo 24 e 25 agora do mesmo capítulo. Então se levantaram eles e se foram a Zif. Zif é o quê? É o deserto onde Davi estava, na região de Judá, adiante de Saul. Davi, porém, e os seus homens estavam no deserto de Maom, e aí mudaram para uma outra região do deserto de Judá chamada Maom, na planície ao sul de Zimom. Então, irmãos, o contexto desse salmo é exatamente o contexto de fuga de Davi, em que ele estava nessa região desértica de Judá. Davi ele não ficou apenas no deserto. Na sua fuga, ele se escondeu em cidades, ele se escondeu em grutas, ele se escondeu no deserto. E foi nesse contexto do deserto que Davi escreve esse salmo e nos ensina uma coisa, irmãos. O povo de Cristo tem sede de comunhão com Cristo. O povo de Cristo tem sede de comunhão com Cristo. E esse salmo, irmãos, está dividido em duas partes, simplesmente. Do versículo 1 até o versículo 8, que é a grande parte do salmo, em que Davi fala o desejo do crente, as razões para esse desejo de buscar ao Senhor e as consequências de buscar ao Senhor. Essas três coisas nessa primeira parte é o primeiro bloco do texto. Agora, a última parte, que vai do versículo 9 a 11, é as características dos que não buscam ao Senhor. Então, o primeiro ponto é o desejo de buscar ao Senhor, as razões para buscar e as consequências dessa busca, e depois, por último, os que não buscam ao Senhor. Então vamos ver, irmãos, o primeiro momento do texto em que Davi fala acerca do desejo do crente, as razões e as consequências dessa busca. Nesse primeiro momento, irmãos, do Salmo, Davi ele expressa vividamente o seu desejo profundo pelo Senhor, falando então dessas razões e das consequências. E aqui, irmãos, essas expressões de desejo, elas ganham força por duas coisas. A primeira, se você perceber, é o contexto dos Salmos. Onde o Salmo 63 está inserido? Eu já falei para os irmãos em outras situações que os Salmos eles não foram organizados de maneira aleatória. Esdras não pegou os Salmos, anotou o número de cada Salmo, jogou no pacote, balançou, e então a ordem que sair seria a ordem dos Salmos. Não. Há um propósito na organização desses salmos. Há uma mensagem na ordem que eles foram colocados, de forma que um está conectado com o outro e explica aquele que está sendo tratado. Para os irmãos verem de tal forma que os salmos eles não seguem uma ordem cronológica de escrita, nem seguem uma ordem cronológica de autor necessariamente, embora isso aconteça por uma situação específica, mas o ponto tem um propósito. E o contexto do Salmo 63, junto dos outros salmos, nos mostram por que esse desejo de Davi ganha força. Veja, por favor, o Salmo 61, o Salmo 60, versículo 1. Só para os irmãos entenderem, irmãos, o livro no qual esse salmo está escrito, os irmãos, o livro de Salmos, queridos, ele está dividido em 5 livros. Né? O Saltério está dividido em 5 livros. E cada livro ele possui uma mensagem central. O Salmo 63 está no segundo livro dos Salmos. E o segundo livro do Salmo,
tom de todos os salmos é chamar as nações para que elas busquem ao Senhor, para que elas se refugiem no Senhor, para que elas tenham comunhão com o Senhor. Todo o livro 2 do Saltério, que vai mais ou menos do salmo da casa dos 40 até a casa dos 70, ele ensina essa verdade, que as nações e que os povos devem buscar ao Senhor. Então veja o contexto do 63, versículo 60, Salmo 60, versículo 1. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste, tens estado indignado. Ó, restabelece-nos. O que está sendo posto aqui, irmãos? Aí todo o salmo vai caminhar nesse sentido. A angústia da sensação do abandono de Deus. O povo, o salmista, o salmista, nesse caso também é Davi, dizendo da sua angústia da sensação de ter sido abandonado pelo Senhor. Restabelece no Senhor, estou angustiado por causa disso. Aí veja 61, versículo 1 e 2. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva a minha rocha, que é alta demais para mim, pois tu tens sido refúgio. E o salmo continua com o que agora? Davi, no 60, angustia-se pela sensação da ausência do Senhor, mas no 61 ele se põe clamando: Senhor, ouve a minha angústia, ouve a minha oração. Não me abandona, antes coloca-me na rocha que é mais alta do que eu. E quem é a rocha que é mais alta do que eu? O Senhor, o próprio Cristo. E então, irmãos, nós chegamos no Salmo 63. Davi sente angústia, Davi clama pela presença do Senhor. E agora Davi vai mostrar no Salmo 63 que a comunhão que ele deseja com o Senhor não é algo forçado, não é algo obrigado. Ele realmente tem prazer nela. É por isso que ele vem desde os 60 falando da sua dor pela sensação do abandono do Senhor, clamando desesperadamente pelo Senhor, e aqui no 63 ele fala: Senhor, é sincero isso no meu coração. Veja ainda o versículo 62, versículo 1 e 2. Somente em Deus a minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é minha rocha e a minha salvação, e meu alto refúgio, não serei muito abalado. Ele sabe que o Senhor é o seu refúgio. E então no 63 ele fala abertamente: Senhor, eu estou falando tudo isso porque eu realmente desejo ao Senhor. Não é algo alheio, não é algo forçado a mim, mas eu amo a tua presença. Essa é a primeira razão, irmãos, que ganha força o desejo de Davi pela comunhão com o Senhor. Mas se nós vermos a segunda razão, ela se encontra nos vários paralelismos que Davi faz. E o paralelismo, irmãos, eu já falei também em outra ocasião, é um recurso hebraico na poesia de repetições de uma ideia, a fim de dar força àquela ideia. Há diversos tipos de paralelismo, né? E nesse ponto aqui, o que Davi usa é um paralelismo que vai somar e trazer uma forte ênfase à ideia do que ele está dizendo. Veja o que ele fala no versículo 1 até o 2. Apenas o versículo 1 estão esses paralelismos. Ó Deus, tu és o meu desforte. Agora perceba, eu te busco ansiosamente. Novamente, a minha alma tem sede de ti. E novamente, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Irmãos, Davi repete 3 vezes que ele deseja ansiosamente a comunhão com o Senhor. Ansiosamente a comunhão com o Senhor. E então, queridos, ele fala algo parecido no versículo 2. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. O santuário do Senhor, irmãos, Davi mostra o seu desejo de contemplar o santuário do Senhor, a glória do Senhor no seu santuário. E o santuário do Senhor, no contexto de Davi, era o tabernáculo. E o santuário e o tabernáculo apontavam para a presença gloriosa do Senhor. Então, o que Davi está querendo dizer, junto com as outras repetições de ideias que ele fez, é: eu, indubitavelmente, sem dúvida, desejo, Senhor, ter comunhão contigo. Eu desejo o próprio Senhor como sendo a minha porção. E aqui, irmãos, Calvino ele explica esse versículo 2 de uma maneira muito, muito interessante. Ele diz: a partícula assim, a partícula está falando, essa aqui, o versículo 2, assim eu te contemplo. Então Calvino fala, a partícula assim é enfática. Mesmo quando em situação extrema, numa solidão selvagem e horrenda,
onde os próprios horrores do lugar bastavam para distrair suas meditações, ele se exercita na contemplação do poder e glória de Deus, como se estivesse no próprio santuário. Ele não está no próprio santuário, mas ele contempla a Deus de tal forma com sua meditação, como se ele estivesse no próprio santuário. E ele continua: anteriormente, quando estava em seu poder esperar pelo tabernáculo, longe estava de negligenciar a participação do culto instituído por Deus. Ele estava bem consciente de que carecia de tais auxílios para a sua devoção. Agora, porém, quando se via destituído na providência de Deus de qualquer privilégio, ele mostra, pelo deleite que sentia nas visões espirituais de Deus, que sua mente não estava não estava longe dos símbolos, nem estava apegada ao mero cerimonialismo externo da religião. Ele não estava sentindo falta simplesmente das coisas externas do tabernáculo. Ele não estava simplesmente sentindo falta do exercício mecânico. Ele estava sentindo falta do próprio Deus. Do próprio Deus. Certa vez, irmãos, conversando e evangelizando com um romanista que havia visitado a nossa igreja, os nossos cultos, eu explicava a ele um dos porquês, na verdade a ela, era uma mulher, um dos porquês básicos de que Deus abomina a feitura de imagens suas, de qualquer uma das pessoas da Trindade. E um dos porquês básicos que nós sabemos é que Deus é espírito, e nenhuma imagem pode representar a essência de Deus, que é espiritual, e fazê-lo é distorcer o ser do próprio Deus. E então essa pessoa respondeu da seguinte forma: mas pastor, eu não consigo me conectar com Deus no culto da igreja que o senhor pastoreia. É legal e tal, mas as imagens me ajudam a me conectar com Deus quando olho para elas e vocês não as têm. Irmãos, Davi está mostrando exatamente o contrário dessa visão infantil do culto e de Deus representado. Ele está dizendo, irmãos, que a sua alma é sedenta de Deus. E não é da imagem de Deus. Ela é sedenta dos atributos de Deus. Ela anseia o próprio Deus. A alma que é sedenta por Deus, irmãos, que conhece os seus atributos e as suas obras, ela se conecta com Deus, ou melhor, ela contempla a Deus em sua glória, não olhando para um pedaço de pau, para um pedaço de cerâmica, para um pedaço de argila. Ela contempla a Deus e quer estar em comunhão com Deus por aquilo que é revelado na sua palavra. Se na antiga aliança Davi estava intimamente associado com o tabernáculo, na nova aliança é o crente que se lembra da pregação da palavra, se lembra da ceia do Senhor, se lembra das promessas ricas da palavra de Deus. É isso que nos conecta, irmãos, com o Senhor. É isso que nos faz ter comunhão com Ele. Não são coisas externas e infantis, mas sim, como Davi fala, a contemplação de Deus com os olhos da fé. Mesmo longe do tabernáculo, mesmo longe dos meios externos, a minha alma contempla a tua glória, como se eu estivesse no santuário, porque eu olho para o Senhor com os olhos da fé. No caso da antiga aliança, irmãos, como eu falei, que é o caso de Davi, ele contempla a Deus como se estivesse no santuário, mesmo não estando nele. E qual é a base disso, irmãos? Qual é a base dele contemplar a Deus, mesmo não estando no santuário? A base, irmãos, é o ardente desejo de Deus que Davi tinha. O desejo de Davi de ter comunhão com o Senhor, se apegar ao Deus vivo e verdadeiro. Isso, irmãos, é a essência da adoração a Deus na nova aliança do Pacto da Graça. É nós nos apegarmos a Ele com a mão da fé, com a revelação dos seus atributos, com a revelação daquilo que Ele fez, daquilo que Ele é. E é isso que a nossa alma se apega. Agora veja, irmãos, Davi, ele usa algumas imagens específicas para se referir à sua busca. Veja a primeira imagem, ele diz: a minha alma, ó Deus, tu és o meu Deus forte, versículo 1. Eu te busco ansiosamente. Davi disse que busca ao Senhor ansiosamente. Literalmente, irmãos, no hebraico, essa expressão também poderia ser traduzida como: eu te busco de madrugada. Eu te busco de manhãzinha. Bem cedo eu estou buscando ao Senhor. E aqui, irmãos, tão logo eu posso buscar ao Senhor, Davi está dizendo, eu busco ao Senhor. Spurgeon, comentando esse texto, ele diz: a comunhão com Deus é tão agradável que o frio matinal é esquecido e o conforto da cama é menosprezado. Aqui, irmãos, é o contexto em que Davi estava.
quando ele tinha tudo para querer descansar um pouco mais, quando ele tinha tudo para se levantar e, na verdade, ficar atento contra os seus inimigos, contra os chacais, contra todos os animais peçonhentos do deserto, eu busco o Senhor de manhãzinha. Eu busco o Senhor ansiosamente. Por quê? Já já nós veremos os porquês, irmãos. Agora, a segunda imagem que ele faz é a busca ansiosa de manhãzinha, e agora é a sede de Deus. E aqui, irmãos, o contexto em que Davi estava ganha força para nós entendermos essa imagem. Irmãos, Davi estava no deserto. Será que ele sabe o que era sede? Será que ele tinha alguma dúvida sobre o que é realmente sentir sede? Ele pega então essa sua necessidade e aplica a sua comunhão com Deus. Ele não está falando da sua sede carnal, do seu corpo que precisa de água simplesmente, como se reclamasse dela, alguma coisa do tipo. Mas ele está pegando essa ideia que todos nós experimentamos de alguma forma, a ideia da sede, e aplica a comunhão dele e a necessidade com o Senhor. Como uma terra seca sem água, como alguém que está no deserto sem sede, Senhor, assim é o meu desejo por ti. E aqui, irmãos, se vocês perceberem, ele diz, a minha alma tem sede de ti, a minha alma tem sede de ti, e o meu corpo te almeja como em terra árida. Alma e corpo. O que Davi está fazendo aqui, irmãos? É tudo o que eu sou, Senhor. Todo o meu ser deseja ter comunhão com o Senhor. Tem necessidade de ti. Tem necessidade da comunhão com o Senhor. Irmãos, diante desse primeiro momento, então, a pergunta é, você tem desejado ansiosamente o teu Senhor? As palavras de Davi, irmãos, podem ser as nossas palavras. O quanto, irmãos, desejamos o Senhor e a comunhão com Ele. Irmãos, que o nosso coração não descanse enquanto a resposta não for, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti como em terra árida. Irmãos, que nós instemos com o nosso coração, que nós chamemos o nosso coração. Veja o que nós acabamos de fazer, irmãos, com a nossa alma. Às vezes nós achamos que as coisas espirituais, elas virão como um passo de mágica. Irmãos, sim, o Senhor pode fazer de maneira imediata, arrebatadora, mas na sua palavra de Gênesis e Apocalipse, ele disse que nos estabeleceu meios, e nós vamos meditar já já sobre um desses meios. Nós não vamos ter a satisfação no Senhor se nós não lutarmos diligentemente com o Senhor, no Senhor, clamando ao Senhor, para que então usufruamos. A gente fala assim, não, eu estou desanimado, eu não estou sentindo a presença de Deus. Aí o que é que a gente faz? A gente vai buscar o Senhor? Não. A gente foge do Senhor. Aí, se nós estivéssemos no deserto, irmãos, com sede, a gente constatasse assim, eu estou com sede. É o que eu vou fazer? Não, eu vou ficar aqui sentado, esperar eu morrer de sede. É isso que a gente faz? Não. Quando a gente está com sede, basta a nossa língua começar a pegar no céu da boca, a gente corre para beber água. A gente corre para beber água. Porque a gente precisa, o nosso corpo precisa disso. Aí na comunhão com o Senhor, a gente constata, eu preciso do Senhor, eu estou sentindo a falta do Senhor, mas eu não sou diligente. Eu não insto com a minha alma, minha alma, busca o teu Senhor. Eu não clamo ao Senhor, Senhor, eu estou no lamaçal de pecado, eu não consigo sair dele sozinho. Senhor, socorre-me, coloca-me em comunhão com o Senhor. Mas não, irmãos, nós somos negligentes nisso. Que tua consciência, querido, não te tranquilize enquanto Deus não for o teu maior anseio nessa vida. Enquanto ver a glória dele no santuário que ele enviou aos homens, que é Cristo, não foi experimentada com abundância e constância. Irmãos, nós não devemos descansar enquanto isso não for alcançado. Que diariamente essa seja a nossa oração, irmãos. A ausência disso traz consequências dolorosas na nossa alma, na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. Às vezes, eu brincando com o diácono Silton, né? Ele falou assim, pastor, cuidado, o senhor está em pecado, né? Que o senhor ficou doente e tal. Eu fiz, Silton, nós não somos pentecostais. Mas um crente reformado nunca desconsidera a possibilidade de pensar, será que isso que eu estou passando não é porque tem algum pecado de descontentamento em meu coração e o Senhor mandou uma aprovação para que eu lembre, meu contentamento não está na minha saúde, mas no Senhor? Será que eu não estou sendo ingrato e o Senhor quer mostrar para mim ingratidão? E aqui, irmãos, eu estou falando esse ponto para mostrar o seguinte,
Muitas vezes, irmãos, as coisas estão dando errado na nossa vida, na nossa caminhada, na nossa família, no nosso trabalho, porque o Senhor quer nos mostrar uma coisa: você deve me desejar mais do que qualquer coisa. Irmãos, isso não é misticismo, isso não é espiritualidade louca. Não, irmãos, isso é a base da vida. Os homens buscam dinheiro, buscam conforto, buscam honra, buscam glória, buscam estabilidade nessa vida. E não há pecado em si mesmo, irmãos, buscar essas coisas como coisas lícitas. Mas nós não somos pautados por essas coisas. O nosso primeiro objetivo e maior objetivo é: a minha alma tem sede de ti. Eu quero que a minha alma seja saciada pelo Senhor. E essa vai ser a minha busca diária, constante. Queridos, contemplar a glória de Deus deveria ser o nosso desejo. Os nossos olhos, irmãos, eles facilmente se enchem pela glória desse mundo. Todos os produtos tecnológicos, né? Sai uma coisa tecnológica, uau, que coisa fantástica. A gente vê uma bela paisagem magnífica. A gente vê, irmãos, as belas construções e as arquiteturas esplêndidas. Mas muito mais glorioso, irmãos, é o nosso Senhor. E sua glória é vista em seus atributos, em suas obras, é vista na sua palavra, é contemplada aqui, irmãos, no culto público. Como, pastor, eu não estou vendo nenhuma fumaça enchendo essa casa, eu não estou vendo nenhuma luz piscando. Não, é a glória contemplada com os olhos da fé. É o teu coração aquecido com a palavra pregada do Senhor. É levantar-se do culto e saber que a face do Senhor está virada para o seu povo. Que nós temos o favor do seu povo, do nosso Deus, que o povo de Deus tem o favor desse Deus e se levantar para viver a vida em comunhão com Ele, irmãos. Quanto mais desejosos dessa glória, irmãos, mais teremos dela. Quanto mais tivermos dessa glória, mais a desejaremos. Mais a desejaremos. Quanto mais nós comemos de uma coisa boa, irmãos, mais nós queremos comer daquilo. E sempre que nós tivermos oportunidade, nós vamos comer daquilo que a gente quer, porque é bom. Que seja essa nossa diligência, irmãos. Desfrutar, experimentar a glória do Senhor. Mas ainda carecemos de razões para isso? Nós precisamos de mais razões para isso? Pois tá bom, Davi dá pra gente, irmãos. Vamos ver as razões que Davi dá, por favor. Versículo 1, 7 e 3. Davi, irmãos, nos dá aqui 2 porquês de desejar tanto a Deus. 2 porquês de que deve ser as nossas mesmas razões para buscarmos ao Senhor. E aqui são 2 porquês, mas que podem ser subdivididos, né? O primeiro porquê é Deus em si mesmo. Veja o versículo 1. Como ele começa o salmo? Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Agora veja o versículo 7. Porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas. Agora veja o versículo 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Irmãos, basicamente 2 porquês aqui que Davi nos dá. Por causa do que Deus é em si mesmo e por causa da graça de Deus. É interessante que nós não vamos ver aqui BMW, casa, bens. O que Deus é e a graça de Deus. Por que é que eu devo desejá-lo ansiosamente? Por causa de Deus e por causa de sua graça. E o que essencialmente ele está falando de Deus, irmãos? A primeira coisa é que ele fala que Deus é nosso, Deus é forte, Ele é nosso refúgio. E ainda a graça de Deus. Irmãos, a primeira razão que diz respeito a Deus em si mesmo é Deus é nosso Deus. E o interessante, irmãos, é que essa é a primeira razão que deve nos impelir à busca de Deus. Antes, irmãos, Ele não era nosso Deus. Ele era o nosso Criador e o nosso juiz. Ele era nosso inimigo, mas ele não era Deus, para nós, não tocando a palavra benevolência, Deus. Mas, queridos, por meio do pacto que ele fez com Cristo e nos inseriu nesse pacto, agora nós podemos dizer, ele é nosso Deus, nosso Pai, e nós somos o seu povo, os seus filhos. Queridos, essa expressão é exatamente para nos encorajar a comunhão com Ele. Perceber a Deus, ou melhor, pertencer a Deus e ser pertencido por Ele
é uma grande razão de nós buscarmos comunhão com Deus. Agora, a segunda razão, irmãos, é porque Deus é o nosso Deus forte. Veja o Salmo 62, versículo 11, o que Davi tinha falado anteriormente. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. No final do Salmo 62, ele falou sobre o poder e a força de Deus. Esse é o poder e a sua força. Então, o 63, ele começa puxando essa verdade, dizendo: só que tu és forte, Senhor. Tu és poderoso, mas tu és o meu Deus forte. Queridos, a força de Deus, o poder de Deus, na verdade, deveria nos fazer fugir dele. Na verdade, nos impediria de buscarmos a Ele para a comunhão. Porém, em Cristo, irmãos, o verdadeiro santuário para a contemplação da glória de Deus, o medo da força e da glória de Deus é substituído pelo desejo de contemplar a Deus. Ele é Deus forte, mas Ele é meu Deus. Por causa de quem? Por causa de Cristo. Então, se a força de Deus, se o seu poder me afugentava dele, agora em Cristo eu fujo para Ele, eu corro para Ele. Porque esse Deus é poderoso, que Ele pode ser o meu refúgio. Porque esse Deus é poderoso e forte, eu posso me esconder e me guardar nele. Contra o quê? Contra a sua própria ira. Eu não fujo da ira, eu não sou salvo da ira de Deus correndo de Deus, mas me escondendo no próprio Deus. E é isso que Davi coloca diante dos seus olhos para a comunhão com Deus. Ele é o nosso Deus, Ele é o meu Deus forte. E a terceira razão, irmãos, que é a proeminente aqui também, é a graça de Deus é melhor que a vida. Irmãos, como essa verdade deveria estar diante dos nossos olhos diariamente, queridos. A graça de Deus é melhor que a própria vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a vida sem graça de Deus não é vida, é morte. A vida, irmãos, sem a graça de Deus não faz sentido, irmãos. É vaidade, é tristeza, é dor, é vazio, é desespero. Irmãos, se nós, sendo alvos da graça de Deus, conseguimos perceber essas coisas em nossa vida, imagine sem a ausência dela. A graça é melhor que a vida, irmãos, porque a vida sem a graça não é nada. Como Spurgeon disse, ter comunhão com Deus é melhor do que a vida no que ela tem do seu melhor. Viver em paz, em um palácio, com saúde, com honra, com riquezas, com prazer. Sim, 1000 vidas como essas não são iguais à vida eterna que há no sorriso do Senhor para o seu povo. O homem pode ter o melhor dessa vida, irmãos. Mas se ele não tiver a graça de Deus, sabe o que será dele na eternidade? Nada. Apenas dor, sofrimento, angústia e detalhe, sem fim. Ontem eu estava com a cabeça doendo desde a tarde até a noite e constantemente uma forte dor. Me veio um pensamento: Senhor, a tua palavra me diz que a doença que nós sofremos nessa vida é consequência do pecado. Faz parte das misérias do pecado, é a doença. E a tua palavra diz que os homens na eternidade que rejeitaram ao Senhor passarão a eternidade usufruindo das misérias do pecado. Irmãos, eu fiquei doente quinta, aí fiquei nesses altos e baixos e tal, mas eu tenho a expectativa de que vai passar. E se não passar e eu morrer, a glória está diante dos nossos olhos. Imagina você então, irmãos, um homem passar a eternidade usufruindo de todas as misérias dessa vida e mais. E mais. Aí, irmãos, quando nós colocamos isso diante de nós, talvez ajude a ficar mais claro que a graça de Deus é melhor do que a vida. Porque sem a graça, a vida não é nada, irmãos. Muitos sem Deus e sem sua graça, queridos, acham que estão vivendo a vida e desfrutando dela. Pois, afinal de contas, eles dizem: o que há de melhor do que aproveitar a vida? Pergunte aos foliões do Carnatal, por que eles fazem uma coisa tão ridícula, irmãos? Ridícula. O que é feito nessa arena? Eu tenho experimentado esses dias aqui de perto. É ridículo, irmãos. Mas o que está na cabeça deles? Eu estou aproveitando a vida. Entretanto, irmãos, primeiro, uma vida desse jeito não é verdadeira vida, nem desfrute dela. E segundo, sabe o que há de melhor do que aproveitar a vida pela vida? É usufruir da graça de Deus na vida.
pois essa vida se esvai, mas a graça para os que estão em Cristo não se apartará. Se você tem um projeto para a sua vida, irmãos, se você tem um plano, saiba que ele não é melhor do que a graça de Deus. Não vale a pena perder a graça de Deus e a comunhão com Ele por causa desse seu projeto. Ah, pastor, mas eu tinha um sonho. Não é nada comparado com a graça de Deus. Ah, mas eu planejava tais coisas. Não é nada se não tem a graça de Deus. Não vale a pena, irmãos, nós queremos abraçar a vida com as suas falsas promessas e desprezar a comunhão com a graça do Senhor, queridos. O problema, queridos, então, é que nós não temos a graça de Deus na mais alta estima como ela deveria estar. Nós valorizamos tudo. Basta ver, irmãos, onde estão os nossos interesses, esforços e prioridades. Aqui, queridos, não é errado novamente nós nos esforçarmos por outras coisas nessa vida. Nós, como reformados, nós não somos escravos de uma dicotomia entre espiritual e profano. Nós podemos buscar ao Senhor, glorificar o Senhor no nosso trabalho, nos nossos estudos, no meu relacionamento com minha esposa, na minha criação dos meus filhos. Mães, vocês estão servindo a Deus quando vocês criam os seus filhos conforme a palavra de Deus. Maridos, vocês estão servindo a Deus quando vocês pastoreiam, discipulam a sua família. Então nós não precisamos fazer eu só sirvo a Deus se eu estou fazendo alguma coisa na igreja, se eu estou fazendo missões, alguma coisa do tipo. Não. Mas veja, irmãos, o ponto é no que o nosso coração está colocado. O que é a nossa prioridade, o nosso esforço, os nossos interesses reais? Pelo que nós trocamos o culto e os outros exercícios de comunhão? Então faça o seguinte, imprima um relatório desses dados do nosso coração e faça um gráfico a partir deles. O que é que ele vai mostrar? A graça é melhor do que a vida ou a graça não é melhor do que a vida? Mas, irmãos, se a graça é melhor do que a vida, e do Senhor vem a graça, e o Senhor é a fonte de graça, então ele deve ser buscado ardentemente, irmãos. A vida poderá ser penosa, cheia de dores e de limitações, sofrimento e pobreza, mas com a graça de Deus, tudo isso não passa de leve e momentânea aflição. Lembra o que o apóstolo Paulo fala? Nada se compara. A glória que Deus está reservando para os seus filhos não se compara com essa leve e momentânea vida de aflição. Como o puritano George Swinnock disse, a comunhão com Deus é o céu na terra. Você quer usufruir do céu, irmão, sem ainda ter chegado lá? Tenha comunhão com Deus e você vai usufruir do céu estando na terra. E aí, como foi dito acerca de um outro puritano chamado Richard Sibbes, quando ele morreu, os seus amigos diziam, indubitavelmente, por convivermos com ele, nós sabíamos que ele estava no céu, sem estar lá. Que o céu estava nele, sem ele estar no céu. Ele vivia como estivesse no céu, quando ainda não estava lá. Por quê, irmãos? Por causa do desfrute da comunhão com Deus. E sabe no que isso implica, irmãos? Veja as implicações que Davi traz para nós. Versículo 3, 4, 7 e 5 a 8, por favor. As implicações, irmãos, do homem que anseia a Deus, que busca a Deus, por causa dessas gloriosas razões, são duas. Louvores dados a Deus, veja o versículo 3, o finalzinho. Os meus lábios te louvam. Versículo 4. Assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em teu nome levanto as mãos. Versículo 7b. À sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A primeira implicação e consequência, irmãos, é louvores sinceros e verdadeiros para o Senhor. Agora, a segunda implicação, veja o versículo 5 a 8. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Irmãos, a segunda implicação ou consequência é a satisfação no Senhor. Eu penso que a minha mãe não era a única que dizia assim, quando eu ia para lá, ela mandava eu pegar alguma coisa, eu estava procurando alguma coisa e voltava lá, mãe, não achei.
às vezes ela fala assim, né? Se eu for lá e achar, eu não sei se a mãe de vocês faziam isso, mas o padrão era, meu filho, quer seja quando eu fosse procurar alguma coisa, quer quando eu me machucasse, era a seguinte filosofia de vida: quem procura, acha. Quem procura, acha. Sabe o que Davi está falando aqui, irmãos? Quem procura, acha. Eu não tenho tido comunhão com o Senhor. Se você está procurando comunhão com o Senhor, porque Davi está dizendo que quem procura, acha. Pode demorar, pode ser dolorosa a busca, mas nós temos a promessa: quem procura, acha. A comunhão, irmãos, a busca e desejo por Deus conduzirá a louvores a Ele. Nós sabemos que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Quem glorifica a Deus, irmãos, tem alegria no Senhor, tem satisfação no Senhor. Mas também quem tem satisfação no Senhor, isto é, comunhão e deleite nele, o glorificará, o louvará, o bendirá por aquilo que ele faz. Um coração cheio desse Deus forte, irmãos, cuja graça é melhor do que a vida, não tem como não transbordar de louvores, privada, familiar e comunitariamente. Davi fala: os meus lábios te louvam. Eu canto, mas não é um cântico qualquer. Eu canto jubiloso ao Senhor. E aí Calvino diz: ao experimentarmos a benevolência divina, somos levados a abrir os lábios em ações de graça. Irmãos, é como se a graça de Deus, ou antes, o próprio Deus, fosse como um grande, ou melhor, um infinito volume de água saindo do coração e jorrando até a boca. Nós não conseguiremos ficar com a boca calada. Vai sair em louvores. Deus vai ser adorado pelo seu povo, aquele que está satisfeito, com a alma satisfeita nele, irmãos. Muitas vezes, queridos, por trás de um coração com preguiça de adorar a Deus, de louvá-lo em seus lábios e atitudes, está um coração árido de Deus, e que apesar da aridez, não o busca nem o deseja. Mas se essa mesma aridez fosse da nossa língua, do nosso corpo, nós seríamos diligentes em beber essa água. Nós seríamos diligentes em beber essa água. Como está, irmãos, a nossa disposição para louvar a Deus, queridos? O cantar no culto, irmãos, por exemplo, não é uma invençãozinha de religiosos, não. Deus nos deu Deus separou 150 salmos especificamente para serem cantados, além de todos os cânticos que estão soltos pela Escritura Sagrada. Sempre quando Deus fazia um ato redentivo para com o seu povo, o que acontecia? Louvor, salmo, cântico. O que aconteceu quando Deus libertou o povo do Mar Vermelho? O que é que tem imediatamente no capítulo seguinte? Cântico de Moisés, o povo louvando ao Senhor. O que aconteceu quando Deus anunciou que enviaria o seu filho? Um ato redentor acontecido, filho gerado no ventre de Maria. Maria louvou ao Senhor. Zacarias, quando viu a Cristo nascido, louvou ao Senhor. Irmãos, faz parte do povo de Deus e Deus deu cânticos para isso. Por quê, irmãos? Exatamente porque um coração que está cheio dessas obras de Deus, uma consequência inevitável é exatamente louvar ao Senhor. Mas os lábios fechados, como que costurados, refletem um coração fechado, irmãos, sem a comunhão do Senhor. A segunda consequência, irmãos, implicação, é exatamente a satisfação no Senhor. E aqui tem uma coisa interessante, porque Davi usa uma imagem que pode parecer um pouco esquisita para muitos de nós, mas os churrasqueiros de plantão talvez não. Ele disse que a alma dele se farta como de banha e de gordura. Literalmente poderia ser também no hebraico de tutano e de gordura. Hoje os churrasqueiros, tem muito churrasqueiro que gosta da gordura, né? Eu fujo dela porque eu quero preservar meu coração durante um tempo ainda. Mas há aqueles que amam a gordura no churrasco. No povo hebreu, irmãos, a gordura era a melhor parte da carne. É tanto que nos sacrifícios o Senhor prescreveu: a gordura é a minha parte. O sacerdote pode comer carne, mas a gordura é minha. Vocês podem comer a carne, mas a gordura é minha. Então Davi pega essa imagem no deserto, sem dúvida, o que ele não tinha ali era gordura, era carne em abundância, e diz: a minha alma está farta do Senhor como de gordura.
como de gordura. Queridos, a alma vai estar farta como de gordura quando ela contempla a glória, a força, a graça de quem Deus é. Como Spurgeon falou, o salmista fala que a alma está cheia da comunhão com o Senhor, como se alimentasse do melhor, das finas iguarias do banquete do rei ou dos sacrifícios. Irmãos, aqueles que buscam comunhão com o Senhor terão satisfação nele. O Senhor promete isso. E o que Davi está falando, irmãos, experimentando, é o usufruto dessa promessa. Veja, por favor, a promessa em Isaías. Nós temos isso no Salmo 25:3, Salmo 31:24, João 6:35. Todo aquele que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Mas veja Isaías, capítulo 40, versículo 31. Capítulo 40, versículo 31. Vamos ler a partir do versículo 30. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãos, nós cremos ou não cremos nas promessas de Deus? O que é que ele está falando? A sua alma está cansada, a sua alma está aflita, a sua alma está condoída, quer com aflições externas, quer com a aflição da própria alma. O Senhor está prometendo, irmãos, aqueles que esperam em mim, aqueles que me buscam, vão correr, correr, correr e não vão se cansar. E aqui, para dar ênfase na promessa, o Senhor fala de uma imagem que é esquisita. Os jovens se cansam. Uma das características dos jovens é não se cansar. Mas ele fala, os jovens vão se cansar. Podem até se cansar. Mas os que esperam no Senhor e buscam a Ele, não se cansarão, não se fadigarão, caminharão e não cansarão. Por isso, crente, não desista de buscar a Deus, a Cristo em comunhão com Ele. Você alcançará o que procura, se fizer com fé e fazendo conforme a palavra do próprio Cristo. Davi alcançou isso e ele está dizendo que eu estou farto do Senhor. Não desanime se hoje você não sentir. Não se desanime se hoje você não sentir. Nós não vivemos pelo sentir, irmãos. Embora sentir seja uma graça e faça parte da nossa constituição. E é uma bênção pela qual nós devemos pedir. Senhor, faze-me sentir. Mas nós não vivemos com base no sentir. Caminhe e Deus lhe concederá o sentir, a satisfação tomando conta da sua alma. Agora perceba uma coisa, irmãos, já que eu acabei de falar dos meios, o Davi também fala dos meios, versículos 5 e 6. Veja a construção, como de banha de gordura farta-se a minha alma, e com o júbilo nos lábios, a minha alma te louva. Quando? Onde a minha alma te louva? No leito. Quando de ti me recordo e em ti medito. E o que acontece? Eu te louvo. Peraí que eu me perdi. Aqui. E de ti medito durante as vigílias da noite. Então veja, irmãos. A minha boca te louva no meu leito, quando de ti me recordo e em ti medito durante as vigílias da noite. O que é que Davi está falando aqui, irmãos? Ele está falando, sim, eu tenho uma satisfação no Senhor. Eu tenho um desejo ardente do Senhor e minha alma está farta do Senhor por tê-lo buscado. Mas isso não foi feito, irmãos, como eu acabei de falar para vocês, de uma hora para outra. Isso não foi feito com preguiça e letargia espiritual. Isso foi feito, irmãos, com um trabalho diligente, confiando no Senhor e não no trabalho. Ele diz, eu recebi isso quando eu meditei no Senhor. E aqui, irmãos, não foi durante o dia, não. Foi nas vigílias da noite, de madrugada, eu acordei e eu parei para meditar nas tuas obras, na tua glória, no que o Senhor é, no que o Senhor faz. Irmãos, Deus quer ter comunhão conosco. Ele promete satisfação, mas disse que há meios para isso. Se nós formos preguiçosos quanto aos meios, irmãos, não esperemos receber satisfação. Um certo autor, Matthew Lawrence, eu não conheço ele, mas um outro comentarista cita ele falou uma coisa interessante, uma imagem bem interessante. Imagine que o conhecimento verdadeiro da palavra, a fé, a oração, a meditação e a gratidão fossem pessoas.
Então o conhecimento santificado disse: há uma plenitude infinita em Cristo, a plenitude de uma fonte para a satisfação da alma que tem comunhão com Ele. Então a fé se levanta e disse: tudo isso é para mim, porque Ele é o meu marido, é o meu Deus. Então a oração vai e diz: se tudo isso é teu, eu irei e buscarei para ti. E a meditação fala: eu então trarei isso e colocarei a nível do teu coração. E então a gratidão diz: com base nisso, eu devolverei louvores a Deus. A busca pelo Senhor, com fé e pelos meios ordenados, conduzirão à satisfação da nossa alma. Pode demorar um dia, 2 dias, 3 semanas, 1 mês, até mesmo, irmãos, 9 meses a 1 ano, como foi o caso de Davi, quando adulterou com Batseba, e disse no Salmo 51, eu não tenho mais alegria de salvação. Irmãos, ele passou meses sem confessar o seu pecado, até que Deus o confrontasse e o chamasse à comunhão. Por isso, irmãos, aqui Davi está se referindo ao uso da meditação. O que é a meditação, irmãos? A meditação, muitos pensam que a meditação é prática do Zen, né, do budista e tal. Irmãos, a meditação sempre fez parte da tradição reformada como uma prática espiritual, uma disciplina espiritual. A meditação, irmãos, é feita com base na palavra. É eu pegar as doutrinas da palavra, aquilo que me é ensinado na pregação dominicalmente, e ruminar, e mastigar, e fazer com que aquilo chegue ao meu coração. Thomas Watson, ele diz que a diferença da meditação para o simples conhecer a verdade é a diferença que há entre uma vela e um sol. O conhecer a verdade simplesmente é igual à luz de uma vela. Mas o meditar na verdade e fazer com que aquilo chegue até o meu coração e irradie para os meus membros é exatamente a luz de um sol poderoso, mudando tudo o que eu sou. A vida vivida, irmãos, de forma irrefletida não trará nenhum benefício de sua alma. Muito pelo contrário. O desprezo pela meditação e os demais meios não trarão satisfação da alma. Irmãos, e não é comum encontrar corações cheios de pecados. O que é que vai estar por trás? Foi uma postura de não meditar no seu próprio coração e no Deus que é o seu Deus. E viveu a vida de maneira irrefletida, caminhando, como se a vida fosse banda voou. Mas Davi disse que ele busca ao Senhor na sua cama em meditação. E por último, então, irmãos, a última parte do Salmo, versículo 9 e 11. Porém, os que me procuram a vida para destruir habitação nas profundezas da terra serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura gloriar-se-á, mas se tapará a boca dos que proferem mentiras. Aqui por último, então, irmãos, brevemente, Davi ele faz um contraste. Ele está no deserto fugindo de um inimigo seu, Saul. E perceba que busca tirar-lhe a vida. E aqui o ponto-chave, irmãos, dessa segunda parte do Salmo, que não parece ter muita conexão com o restante, está no verbo. O que é que Davi está fazendo? Enquanto eu busco ao Senhor e tenho satisfação no Senhor, o que é que o meu inimigo está fazendo? Ele busca tirar-me a vida. E aqui é o contraste, irmãos, entre os que buscam a Deus e os que não buscam a Deus. Os que buscam a Deus, buscam a piedade, buscam a comunhão com Ele, buscam a satisfação da sua alma no Senhor. Mas os que não buscam a Deus, eles buscam a impiedade. Saul, que há muito tinha se apartado do Senhor, estava buscando tirar a vida do ungido do Senhor, buscando tirar a vida daquele que era o maior tipo do Cristo que viria. Salmo 14, irmãos, diz que uma das características dos ímpios é não invocar a Deus, não buscar o Senhor. E então, queridos, sabendo disso, a marca do crente deve ser a busca constante do Senhor. E novamente ele faz um outro contraste. O rei, porém, se alegra em Deus. Esse rei aqui, irmãos, que Davi está se referindo é ele mesmo, né? E ele fala, os que juram no Senhor, gloriar-se-ão no Senhor, pois a boca do mentiroso será tapada. Davi chama os seus inimigos de mentirosos porque Saul perseguia Davi com base em mentiras. Ele criou mentiras na sua cabeça e estava perseguindo a Davi. O mesmo acontecerá, irmãos, com os nossos inimigos. Enquanto nós buscamos ao Senhor, os nossos inimigos, a saber, a nossa carne, Satanás e o mundo,
não nos persegue tentando nos atrapalhar na nossa comunhão com o Senhor. Enquanto nós buscamos o Senhor, os nossos inimigos buscam tirar-nos a vida. Mas Deus tapará a boca dos nossos inimigos. Deus tapará a boca de Satanás quando nos acusa do nosso pecado, do nosso passado. Deus tapará a boca da carne quando Ele nos dá poder para mortificar o pecado. Deus tapará a boca do mundo quando nós não ouvimos ao mundo. Deus tapará a boca desses inimigos quando Ele voltar e nos transformar em glória. E nós teremos eterna comunhão com o Senhor. Queridos, temos desejado a comunhão com o Senhor. Que o nosso coração, irmãos, não descanse enquanto a resposta não for: eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. Esse salmo, irmãos, ele pode ser resumido nessa oração: Senhor, buscamos a ti a tua verdade. Livra-nos de toda maldade e calúnia. Revela-te a nós, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Senhor Deus, a tua palavra nos diz que uma característica da tua noiva, Senhor, é desejar comunhão com o Senhor. E nesse ponto, então, Senhor, nossa alma se aflige, porque muitas vezes nós desprezamos a comunhão contigo. Mas nós, então, Senhor, nos colocamos em Cristo e clamando: Senhor, se tu dizes que a característica da tua noiva é buscar a ti, e o Senhor nos promete que nos fez a tua noiva, nos fez teu povo, quando nós cremos em Cristo e nos uniu a Ele, Senhor. Então coloca em nosso Senhor desejo ardente. Coloca em nosso coração desejo ardente, Senhor, de buscar a ti. Para que a nossa alma seja farta do Senhor como de banha de gordura, Senhor. Para que nós nos escondamos no Senhor e percebamos que a tua graça é melhor que a vida. É melhor que tudo que essa vida possa oferecer, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmão,